gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero dar início sobre os estudos de Apocalipse e surgiu no meu coração sobre isso. Muita gente tem falado sobre esse assunto por conta do que estamos passando no dia de hoje, mas a gente tem que sempre estar olhando para a Bíblia, não para o que fulano está falando, o que ciclano está falando, mas a Bíblia vai falar para a gente o que a gente deve fazer, no que a gente deve acreditar. E se as pessoas estão falando conforme a Bíblia, aí sim devemos ouvir essas pessoas. Mas se não, a gente tem que avaliar o que a Bíblia está falando e não o que as pessoas estão falando por sentimentos ou então por alguns estudos sobre história ou algo assim, mas que a gente esteja sempre olhando para a Bíblia, porque em Apocalipse vai acontecer quando, eu não sei, mas muitas coisas a gente já está vendo que o mundo já está encaminhando para isso, está mais perto do que antes, mas a gente não sabe o tempo, não sabemos a hora, ninguém sabe sobre isso e Deus não vai revelar. A única coisa que a gente tem que olhar são os sinais. Então, conforme o mundo vai apresentando para a gente o que está acontecendo, a gente vai avaliando com o que a Bíblia diz que vai acontecer e o que a gente não deve fazer para a gente não perder a vida eterna, que é o mais importante para as nossas vidas. Então, hoje eu vou falar sobre as 7 igrejas. Eu cheguei a escrever sobre as 7 igrejas no meu blog, que chama A Noiva de Yeshua, e também eu coloquei sobre isso no meu Instagram. Então, para ser mais fácil o acesso, para poder entrar pelo Instagram, você simplesmente clica e já vai direto para o blog e tá tudo explicadinho, tudo certinho. Eu coloquei todos os versículos de onde eu encontrei as palavras, frase por frase eu coloquei os versículos, e que a gente possa estar cada vez mais olhando para isso, porque tem muitas coisas na Bíblia que são claras, tem coisas que a gente acaba não entendendo, mas conforme a gente vai lendo e conforme a gente vai orando sobre isso, o Espírito Santo também revela. Então que a gente fique atentos para o que a palavra quer dizer para a gente, tanto para agora quanto para depois. Então que a gente possa, neste momento, tá pegando as nossas Bíblias, e porque eu vou começar a ler do primeiro capítulo sobre a Bíblia até o terceiro. E por hoje eu vou parar até o terceiro e depois eu dou continuidade, vou continuar falando sobre os próximos capítulos, que é até o capítulo 22 que termina Apocalipse. Então, eu vou só um instantinho beber um pouco de água, porque tá falhando. Então, gente, quando a gente começa no primeiro capítulo de Apocalipse, vai João falar o que ele estava vendo em visão, e ele vai primeiro relatar o encontro dele com Jesus. E vai dizer sempre sobre Jesus falando com ele que eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim. Então, mas conforme a gente vai dando continuidade na leitura, Jesus fala que era para ele escrever sobre isso cartas para as igrejas. E eram 7 igrejas. E a primeira delas, que a gente vai começar estudando, é a igreja de Éfeso. Então, na igreja de Éfeso, vai começar a falar sobre essa igreja, dizendo: conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então, isso vai encontrar em Apocalipse 2. E aí a gente pode ver que diante dessa igreja, essa igreja estava trabalhando a favor de Deus.
Jesus falou de algo bom sobre essa igreja. Só que aí, depois, em Apocalipse, no mesmo capítulo, só que em diante dessa palavra, Jesus vai falar: tenho, porém, contra ti, deixaste o primeiro amor. Então, eu via muito isso de pastores sobre o primeiro amor, é quando a gente aceita Jesus, quando a gente tem aquele amor pelo Evangelho, por Deus e quer fazer a obra e quer ouvir sempre sobre Deus. Mas aqui, essa igreja, Jesus estava falando que tinha algo contra ela, que ela deixou o primeiro amor. Então, dando continuidade em Apocalipse 2, continuando com essa igreja de Éfeso, Jesus vai falar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer darei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Então, isso daí é para todos, de que, falando sobre o que o Espírito estava dizendo às igrejas, que quem vencer, quem conseguir ir para o céu, então vamos poder comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. E que a gente possa, assim, estar sempre ouvindo essas igrejas, observando o que está contra, o que elas estão cometendo de erro e o que está a favorável, para a gente também avaliar o que a gente está fazendo, né? Sobre as coisas de Deus. Tem muitas coisas que querem nos enganar, que querem nos levar para longe de Deus, mas a gente tem que continuar firmes na palavra. Então, eu vou dar continuidade à igreja de Esmirna. É a segunda igreja que vai falar: conheço as tuas obras e tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Então, quando eu pude ver sobre isso de que aparentava ser pobre, mas Jesus falou que essa igreja de Esmirna, ela não é pobre, na verdade ela é rica. Então eu consigo imaginar isso, que é algo espiritual, que ela tem uma riqueza espiritual e não uma riqueza terrena, passageira. E continua Jesus falando: nada temas das coisas que tem que padecer, eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida. E dando continuidade, Jesus vai falar de forma geral, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Ou seja, todos nós que estamos aqui na Terra vamos passar pela primeira morte. A primeira morte, todo mundo já sabe o que é morte, né? Do corpo. Mas Jesus fala que a segunda morte quer dizer que é a pessoa ir para o inferno. Então, ele dizendo assim que quem vencer, quem ir para o céu, não irá para o inferno. Essa é falando de forma geral, mas dá para encontrar em Apocalipse 2, do versículo 11. Capítulo 2, do versículo 11. Então, dando continuidade à terceira igreja de Pérgamo. Pérgamo, Jesus vai falar sobre: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não pegaste minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Então, a gente já está vendo aqui que é uma igreja que faz obras, porém não é onde Deus habita, é onde o diabo habita nessa igreja, mesmo que ela faça obras. E, porém, dá continuidade falando sobre essa igreja, mais algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Bem,
Eu quero só falar um pouco sobre prostituição, que quando a gente fala ouve essa palavra, a maioria das pessoas pensa assim, que prostituição é diante do corpo, né? Mas eu vendo no Antigo Testamento, prostituição para Deus pode ser também idolatria, ou seja, você adorar ídolos ou qualquer outra coisa, também pode ser prostituição, adorar dinheiro, né? Não tá fazendo a obra de Deus, enfim, é tipo, você está em pecado, mas não somente é um pecado que a gente pode pensar assim, que alguém está traindo ou algo do tipo, mas traição para Deus também tem a ver com algo espiritual, com algo que as pessoas não costumam falar. E isso a gente pode ver no Antigo Testamento, que Israel se prostituiu por conta disso, que tinha ídolos, que tinha adorado ídolos, e aí Deus vai e corrige o erro. A mesma coisa em Moisés também a gente pode ver isso, que na hora que Moisés foi estar próximo de Deus no monte, né, conforme Deus estava fazendo as tábuas, o povo tinha se prostituído, o povo tinha feito uma imagem de um bezerro de ouro. Então isso para Deus é prostituição. Só que a gente não costuma ouvir, pelo menos eu não vi muito sobre isso na questão de ir para a igreja, sabe, essa explicação. Mas vamos dando continuidade para essa terceira igreja, que é Pérgamo. Então Jesus continua falando, arrependa-se. Ou seja, todas as pessoas que estão em prostituição para com Deus, que é da igreja de Deus, e avalie a si mesmo, porque Jesus está falando, arrependa-se. Pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E aí Jesus fala de forma geral, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ou seja, Jesus está falando, quando a gente for para o céu, a gente vai ter um novo nome. Vai ser uma nova vida, vamos ter um novo nome, vai ser tudo novo, diferente do que a gente está aqui, sabe? Não tem como a gente comparar as coisas do mundo com as coisas espirituais, mas a gente pode ver, como eu falei antes, sobre a árvore, também ouvi falar sobre o livro da vida. Então tem algumas coisas semelhantes que tem no mundo que a gente vê e também vai ter no céu. Porém, a gente tem que se atentar o que Deus está falando, o que a gente está fazendo de certo, que a gente continue acertando, mas se a gente está fazendo alguma coisa de errado, que não é o que agrada a Deus, a gente tem que corrigir. E Deus está falando isso para essa igreja, arrependa-se, porque a pessoa arrependendo, mudando de vida, sendo nova criatura, vivendo de forma diferente do que está vivendo agora, Deus vai perdoar e vai a pessoa fazer a vontade de Deus verdadeiramente e não tá vivendo de qualquer jeito. A gente cristão não vive de qualquer jeito. A gente tem que botar isso na nossa cabeça, que a gente vive conforme a vontade de Deus, sabe? Se Deus quer que a gente passe o que Daniel passou, que ele chegou sim a trabalhar com pessoas que não eram cristãos, estava num trabalho que não era próximo de pessoas que agradava a Deus, mas mesmo assim essa era a missão dele, essa era a missão também dos amigos de Daniel, mas a gente tem que tentar entender o que Deus está nos chamando para fazer, porque mesmo que Daniel estava em um meio que não era favorável para ele, para agradar a Deus, ele agradou a Deus, e ele, além de ter sido fiel a Deus, tanto com o corpo quanto com a mente, ele também orava, 3 vezes ao dia ele orava, ele tinha um jejum, ele chegou a se abster de carne,
E também eu pude ver que, assim, além dele fazer isso, Deus abençoava ele, revelando sobre sonhos e visões. Então a gente pode ver isso, que independente de onde a gente está, Deus vai fazer a obra. A gente pode ver isso com Daniel, porque não era favorável para Daniel. Ele não estava na igreja, pelo contrário, ele estava em um palácio com idolatria, com tanta coisa errada, que Deus não se agradava, mas mesmo assim Deus usava Daniel. E assim tem que ser com nossa vida. Seja dentro da igreja ou seja fora, a gente tem que deixar Deus nos usar para abençoar outras pessoas, para fazer a vontade de Deus também em qualquer lugar. Então, dando continuidade, a igreja de Tiatira é a quarta igreja e Deus vai falar sobre essa igreja. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, teu serviço e a tua fé, tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, até aí, essa igreja está mostrando serviço, está mostrando que está fazendo a vontade de Deus, né? Mas Jesus vai e fala: mas tenho algo contra você, que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensinar a enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Aqui já foi claro qual era a prostituição, era a idolatria. E dele tenho para se arrepender da sua prostituição, e não se arrependeu. Apocalipse 20, dos versículos 21 e 22. Mas, dando continuidade sobre essa igreja, Jesus vai falar de forma geral para todos da igreja, dizendo: darei a cada um de vós segundo as suas obras, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Quando eu vi isso de que ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, né? Sobre Jesus está falando, na hora veio assim, quando eu li isso, que Jesus disse, veio na minha mente sobre que esse tipo de obras é como se fosse assim, que Deus está falando pra gente fazer algo, mas não é a gente que vai agir, não é a gente que vai fazer a obra, sabe? É o Espírito Santo que vai usar a gente. Então é isso que eu vejo, que quando ele falou até o fim das minhas obras, ou seja, Jesus continua fazendo as obras até hoje, só que a gente tem que deixar o Espírito Santo agir em nossos corpos, agir em nossa alma, agir no nosso espírito, para a gente fazer as obras de Jesus, para a gente fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Então, o Espírito continua vivo, Jesus continua vivo, a gente só tem que deixar Ele permitir usar a gente para abençoar outras vidas, e a gente também vai ser abençoado. Então, dando continuidade, vou falar agora da quinta igreja, que é a igreja de Sardes. Na igreja de Sardes, começa a falar Jesus sobre: conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Ou seja, quando eu parei para pensar nisso, eu pensei assim: se aparenta estar vivo, mas não está, então a pessoa, a gente olha, parece que está vivo, parece que está bem, mas na verdade, espiritualmente, essa igreja está morta, que chama a igreja de Sardes, né? E Jesus fala em Apocalipse 3:2 sobre essa igreja, né? Se você continuar lendo, vai falar: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, ainda até que as pessoas podem pensar que essa igreja está fazendo a vontade de Deus, para Deus, essa igreja não está agradando a Deus, não tem as obras perfeitas, não agrada, sabe? Pode fazer a obra que for, Deus não aceita a obra. Então a gente tem que ter, assim, ter cuidado, né? Não é fazer de qualquer jeito a obra, é fazer conforme a vontade de Deus, não é como a gente quer, é como Deus quer. Deus sabe como vai nos usar,
Deus sabe como vai fazer tudo fluir, como deve ser feito, sabe? A gente tem que se atentar pela palavra, porque não tem nada melhor do que a gente ler a palavra e obedecer a palavra. Porque é bem claro, a gente tem algo que a gente pode olhar, ler e ver, e estudar quantas vezes a gente quiser. Deus nos deu a palavra para isso. Então, não é de qualquer jeito que a gente faz a obra, não é de qualquer jeito que se abre uma igreja. A gente tem que fazer tudo conforme a vontade de Deus para dar certo, para Deus continuar nos abençoando e também para a gente não perder a salvação e ir para o céu. É isso que eu vejo. Então, continuando com essa igreja, Jesus falou: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrependa. Jesus está de novo falando para outra igreja, dizendo: arrependa, sabe? Eu vou te perdoar, arrependa-se, mude de vida, que eu vou te usar, sabe? Jesus está falando isso. Isso encontra em Apocalipse 3:3. E disse: se não vigiar, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ou seja, porque a pessoa já estava praticamente dormindo espiritualmente, né? Como eu falei no começo, que essa igreja estava morta, ou seja, ela, quando for o fim, ela simplesmente não vai estar atenta à palavra de Deus. Ela não vai estar atenta ao que está acontecendo no mundo e simplesmente ela não vai entender sobre o que está acontecendo, pode perder a salvação, pode deixar de estar no arrebatamento, pode ficar aqui na terra. Então tem que essa igreja se atentar para as coisas de Deus, para na hora que ouvir a voz de Deus fazer a vontade de Deus e não o que a carne está falando para ela fazer. Mas Jesus vai continuar falando sobre essa igreja dizendo: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. Ou seja, dentro dessa igreja, que tem pessoas que estão mortas espiritualmente, que pode perder a salvação, tem algumas pessoas junto deste meio que também vão ser salvas, que estão agradando a Deus, sabe? Estão juntas de pessoas que não estão agradando a Deus, mas elas não se contaminaram, elas estão fazendo a vontade de Deus. E Jesus vai falar de forma geral pra gente: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma buscarei o teu nome. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o teu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Apocalipse 3:5. Eu só quero corrigir aqui porque na hora que eu li, eu falei diante dos... Jesus falou, na verdade, diante dos seus anjos, dizendo que os anjos é de Deus, do Pai, do meu Pai. Então, continuando, a igreja de Filadélfia. Então, essa igreja de Filadélfia, Jesus vai falar sobre ela. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então, quando eu ouço sobre porta aberta, eu só lembro sobre o céu, que a porta está aberta, né? A porta do céu está aberta para essa igreja. Dizendo isso, que conheço suas obras diante de ti, pus uma porta aberta. Então, eu acho que essa porta seria uma porta celestial, uma porta de Deus. E, continuando sobre a igreja, Jesus vai falar: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo. Ou seja, Jesus estaria guardando essa igreja. É uma igreja que aparenta ter pouca força, ou melhor, Jesus falou isso em Apocalipse 3:8, né? Que tens pouca força, mas
conforme o fim dos tempos, conforme o que a Apocalipse fala sobre o que vai acontecer com o mundo, sobre as provações. Essa igreja estaria sendo guardada por Jesus. E ele disse isso: eu te guardarei na hora da tentação, para tentar os que habitam na terra. E aí Jesus fala de forma geral pra gente: eis que venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não é somente para a igreja isso, mas também pra gente, sabe? Não somente para a igreja de Filadélfia, mas também somos a igreja de Jesus. Então ele vem sem demora e a gente tem que estar atento pela palavra, atento pelos sinais que também já estão acontecendo com o mundo, em vários locais, sobre os fins dos tempos. Já tudo está se encaminhando, se preparando para isso, mas a gente tem que continuar preparados para Deus. A gente tem que se preparar para Deus. A gente tem que se preparar para o céu. E aí Jesus vai dar continuidade, terminando também sobre essa igreja de Filadélfia. Ele vai falar: ao que vencer, eu darei a coluna no templo de meu Deus, e ele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus é também o meu novo nome. Está em Apocalipse 3:12. Ou seja, tudo o que eu tenho lido sobre Apocalipse, que é para a igreja, tudo que eu tenho lido também de Novo Testamento, que Jesus falou sobre a igreja, são muitas coisas boas, mas que a gente tem que entender isso, que são muitas coisas boas espirituais. Muitas das vezes, a igreja espera algo físico, só que não tem como comparar. Eu prefiro, e a gente tem que preferir mais as coisas espirituais do que as coisas terrenas, porque tudo isso vai embora e a gente não leva nada com a gente. Morreu, não leva mais nada, fica tudo aqui. Então que a gente possa ficar atento para a palavra de Deus, para as coisas espirituais, para a gente também não perder, porque tem muita coisa espiritual que Deus quer liberar agora. Mesmo a gente estando aqui no mundo, Deus está querendo liberar coisas espirituais agora pra gente abençoar pessoas, pra gente ser abençoado, e também para nos preparar para coisas maiores, para o céu, sabe? E que a gente possa aproveitar este tempo, porque Deus quer nos usar, porque Deus tem muita coisa boa pra gente, mas eu tô falando de forma espiritual. Quanto a parte física, o que eu posso te falar, Deus também abençoa. Mas eu quero aqui falar neste canal não sobre, neste momento, como eu tô falando de Apocalipse, eu quero falar mais da parte espiritual. Só que, já que eu falei sobre isso, da parte física, Deus não quer que a gente morra de fome. Deus não quer que a gente passe necessidade a ponto de a gente ficar pedindo dinheiro. Deus quer nos abençoar também no físico. Só que as pessoas, quando ouvem isso, é bom ter cuidado. Até eu costumo ter cuidado sobre essa palavra, porque muitas das vezes muitas pessoas acabam se enriquecendo e esquecem do outro, fica egoísta. Então Deus não quer isso. Isso não é de Deus, sabe? Não é pra gente ser egoísta, pelo contrário, é melhor dar do que receber. Então, quanto mais você receber, mais você vai ser cobrado de Deus pra estar dando pros outros, sabe? Então, eu agradeço muito a Deus pelo que Ele já tá me dando. Pra mim, já é muito, tanto no físico quanto no espiritual. Graças a Deus, eu sinto mais que eu tô recebendo mais coisa espiritual do que físicas. Mas também eu vejo, o cuidado de Deus pra minha vida, quanto ao alimento, quanto eu estar casada, de ter um esposo cuidando de mim, de ter um esposo que compra coisa pra mim. Então, eu me sinto abençoada com isso. E eu vejo isso de de ser abençoada no físico, sabe? Mas eu também quero ser abençoada no espiritual, e o espiritual é muito
mais profundo, muito mais delicado. E eu vejo assim que é diariamente eu tenho que estar me cuidando espiritualmente, que eu tenho que estar atento espiritualmente, vigiando espiritualmente, porque sobre o físico é interessante que a pessoa pode muito bem não ter nada agora, mas depois ela pode, por exemplo, ficar rica. Porém, a parte espiritual é muito séria, porque pode sim também uma pessoa que não seja espiritualmente rica, mas depois ela pode se tornar espiritualmente rica, sabe? Só que é muito melhor estar sempre ricos espiritualmente. Eu digo isso de forma de saúde mental, de forma de a gente ter uma saúde no nosso físico. Eu digo isso de a gente estar rico de forma no nosso coração também, de sermos cheios de perdão, de amor, de alegria, de paz e tudo o que tem a ver com o Espírito Santo, que diz na palavra os frutos do Espírito Santo quais são. Então, isso que a gente deve querer ter todos os dias, que são os frutos do Espírito Santo dentro de nós. Isso ninguém pode, somente Deus pode nos dar, somente o Espírito Santo pode nos dar, sabe? Mas se a gente busca, Deus vai nos abençoar, sabe? Se a gente precisa, se a gente tem falta de algo espiritualmente, ou até no físico também, que chega a ponto de nos adoecer fisicamente, Deus quer nos abençoar. Deus não quer que a gente viva assim. Ele quer que a gente viva em paz, em amor, alegria e tudo que você imaginar de bom, Deus quer nos dar. E se nos falta, a gente tem que buscar, correr atrás, porque Ele quer nos abençoar. A gente não pode ser ignorantes e culpar Deus, sabe? E agora eu quero terminar com a última igreja, Laodiceia, que Jesus vai falar: conheço as tuas obras, nem és frio e nem quente. Quem me dera se fosse frio ou quente. Porque és morno, não és frio nem quente, vomitarei da minha boca. Já começou Jesus falando aqui como é a igreja e a falha da igreja, né? E dizendo que essa igreja diz: sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Quando eu vejo isso, tá bem claro para mim que não tá rico espiritualmente, sabe? Falta o óleo, falta o Espírito Santo, falta Deus. E aí Jesus vai falar: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, não para que te enriqueças. Não, ou melhor, para que te enriqueça. E roupa branca, ou seja, santidade. Roupa branca é santidade, tá faltando santidade nessa igreja. Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, ou seja, a pessoa está cega espiritualmente, tem que abrir a visão, abrir os olhos para que vejas. E Jesus disse que iria abençoar essa pessoa. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, ou seja, buscar Jesus, pedir a Jesus o que falta, pedir aconselhamento. E eu vejo assim que um exemplo disso é Zaqueu, por exemplo. Ele precisava de algo, ele precisava de Deus, ele precisava de salvação, Zaqueu. Mas Jesus foi no encontro dele, entrou na casa de Zaqueu, comeu com ele, e o próprio Zaqueu falou para Jesus o que iria fazer. Zaqueu era rico e ele precisava de Deus, ele era rico, mas não era rico espiritualmente. Então, o que aconteceu? Jesus foi e falou para ele, logo depois que Zaqueu disse que
iria dar 3 vezes mais os impostos que ele tinha roubado, que ele tinha pegado. E Jesus foi e abençoou aquela casa, dizendo: ainda hoje essa casa teve salvação. Então, eu mesmo indico, veja a história de Zaqueu e Jesus, porque é incrível. Eu vejo essa história maravilhosa para qualquer pessoa que é rica no físico, não é? Mas não é rico espiritualmente. Então eu vejo como um grande exemplo Zaqueu e Jesus sobre o que as pessoas ricas devem fazer e continuar fazendo a vontade, e como ser rico e ainda fazer a vontade de Deus, sabe? Então Zaqueu é um grande exemplo mostrando o que as pessoas ricas devem fazer, mesmo sendo elas cristãs. Então Jesus vai falar em Apocalipse 3,19, dando continuidade, já terminando, viu, gente? Eis que repreendo e castigo a todos que amo. Seja zeloso e arrependa-se. Ou seja, tudo o que foi falado nas igrejas, e que você mesmo se avalie para ver se está errando para com Deus. Veja isso de forma que isso também é o cuidado e o amor de Deus. Se a gente for parar para pensar, os nossos pais mesmo nos alertam sobre se a gente está no caminho errado, com a amizade errada. Meus pais falavam para mim, minha mãe falava para mim sobre minhas amigas, dizia: essa pessoa não é para ser sua amiga, ela não é gente boa, ela não vai te fazer bem, ela não traz nada de bom, não acrescenta nada de bom para sua vida. Então, que a gente possa ver isso, que da mesma forma que nossos pais nos alertam sobre amizade, sobre namoro, sobre o que for na nossa vida que está nos prejudicando, a mesma coisa é Deus. Se nossos pais ainda que nos amem, que queira cuidar da gente, quer o melhor pra gente, ainda assim, se a gente for comparar, Deus tem um amor muito melhor do que o dos nossos pais. E por isso que a gente tem que ver que Deus também quer nos corrigir, nos alertar pra gente não errar, pelo contrário, pra gente fazer o que é correto, pra gente estar no caminho certo e pra gente agradar a Ele. Então eu termino aqui sobre as igrejas em Apocalipse 3, do 20 ao 21, que Jesus vai falar: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com eles cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém. Então, gente, ficou grande, mas eu pude, graças a Deus, falar das 7 igrejas. Se vocês puderem, acompanhem com sua Bíblia também. Tava aqui lendo, né? Consegui falar como o que tá na Bíblia, porque eu tava lendo aqui também. Fui lendo o que tava no meu blog, eu escrevi também. Se você não tem Bíblia, tenta ver meu blog, que está no meu Instagram. Vou deixar aqui também o site, né, do meu blog. E eu aconselho isso, que vamos olhar, observar o que Deus está falando com a gente neste livro maravilhoso, que é um livro profético, e que a gente possa cada vez mais ter um conhecimento, o conhecimento que Deus quer falar pra gente, que Deus quer revelar pra gente. Não Deus quer mostrar o que aparenta ser oculto. Deus quer nos mostrar, Deus quer nos revelar. E que assim seja. Eu quero terminar aqui orando, uma oração rápida. Senhor, abençoa essa pessoa que chegou a ouvir essa palavra até o fim. Abençoa também a minha vida, Senhor. Livra-nos e nos guarde de todo o mal, Senhor. Ajuda-nos diante da leitura da Bíblia, que possamos cada vez mais ter entendimento claro do que o Senhor quer falar conosco, do que o Senhor quer que a gente tenha entendimento.
e que a gente possa cada vez mais estar te agradando, Senhor, que possamos cada vez mais estar fazendo a tua vontade. Ajuda-nos neste tempo, livra-nos de todo mal. E eu peço em nome de Jesus sobre este vídeo, sobre esta pessoa, escreve-nos o nosso nome no teu livro, Senhor, nos ajude a ir para o céu. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Bom, eu vou ficar por aqui, gente, mas amanhã tem mais continuação sobre Apocalipse. Espero que vocês tenham gostado dessa palavra. Tem coisas que são duras, mas que a gente veja com amor, que é o amor de Deus. Porque é muito melhor ouvir a repreensão de Deus do que a gente continuar no erro e a gente ficar afastado de Deus e, o pior, perder a salvação. Porque somos importantes para Deus, Deus nos ama e quer que a gente chegue ao céu, quer que a gente termine a nossa carreira, que a gente combata o bom combate e guarde a fé. Então, que a gente continue com Deus, fique com Deus e até a próxima.